Você sabia que existe diferença entre massagem redutora e drenagem linfática? E aí, o que você acha? Existe realmente diferença entre essas duas técnicas? Será que é a mesma coisa? Você sabe a diferença? Quer saber a diferença? Se realmente existe diferença, enfim? Então fica comigo e roda a vinheta. A drenagem linfática foi criada por Emil Volder em 1930 e tem como base a visão do sistema linfático com as suas estruturas, aonde é realizado manobras suaves para orientar então manualmente essas linfas que estão paralelas ao sistema circulatório. O sistema circulatório é formado então pelas nossas veias e as nossas artérias, certo? Agora pense, as veias e as artérias, elas carregam o nosso sangue, correto? Porém, esse sistema circulatório, ele tem uma bomba, né, que é responsável por fazer com que esse sistema e essa circulação aconteça, correto? Então, essa bomba é o nosso coração. O sistema linfático, por exemplo, ele não tem uma bomba própria. Ele é constituído dos canais linfáticos e os linfonodos. Os linfonodos, eles são reservatórios, né, que guardam essa linfa, e esse sistema linfático, ele aproveita o movimento que o sistema circulatório faz, e somente esse movimento do sistema circulatório que acontece nos vasos é que auxilia o retorno e o movimento do sistema linfático. Então entenda que um aproveita do movimento do outro. Então imagine como eles estão um do lado do outro, como se a linfa pegasse carona nos movimentos do próprio sistema circulatório. Então a gente conclui, né, e pensa, como realmente é um sistema lento, porque o sistema circulatório por si só já não faz muito movimento, né? Então se a linfa aproveita dessa sinestesia para se movimentar, então ela é muito lenta e muito delicada. A linfa é um líquido incolor que tem uma composição semelhante à do plasma sanguíneo, né? E ela tem uma função, né, de garantir a remoção das partículas estranhas, evitando que essas partículas entrem no sistema circulatório. Então ela atua antes do sistema circulatório, quando essa linfa retornar então aos linfonodos. A remoção das partículas estranhas, ela acontece graças às células do sistema linfático. Que o sistema linfático, ele faz parte do sistema imunológico, né? Ele trabalha junto com o sistema imunológico. Quando esses linfonodos, né, estão inchados, pode significar, né, uma provável infecção, né? Significa que essas células estão trabalhando por combater essa infecção. Inclusive, se eles estiverem assim, a drenagem linfática, por exemplo, é contraindicada, tá? É claro que existem outras contraindicações, mas eu não vou entrar nelas para a gente não ficar delongando demais esse vídeo, tá? Mas a técnica, né, da drenagem linfática, então ela é basicamente abrir esses linfonodos, né, que acontece com movimentos de bombear, então a gente bombeia esses linfonodos para abrir, né, esvaziando-os e para que eles possam ser ativados. Com o passar da técnica, a gente vai suavemente drenando a linfa e levando ela até esses linfonodos. Mas Maitê, a drenagem linfática que eu faço é muito forte, dói e tal. Então, esta técnica que dói e tudo mais é chamada de massagem redutora, né? Nas escolas tradicionalistas. Não é exatamente uma drenagem linfática, tá? Embora popularmente seja vendida como tal. E eu vou explicar para você sobre a massagem redutora. A massagem redutora, que é essa dolorida, né,
muito conhecida entre as esteticistas e muito praticada também, né, nos seus consultórios, é onde você realiza amassamento, pressão, né, em regiões propensas ao acúmulo de gordura, né, aonde a técnica faz com que essas células de gordura, essas células adiposas, né, se movimentem de um lugar para o outro, né, fazendo então uma modelação ou até mesmo reduzindo o tamanho, né, até mesmo porque são feitas realmente fricções muito fortes, uma força e um aquecimento acontece ali e inclusive um aumento de uma circulação, promovendo então o recuo dos líquidos retidos ali também. Então veja que há, né, uma movimentação do tecido adiposo e dos líquidos que estão retidos também, né? Existem outras técnicas para redução de medida, como a crioterapia, que faz o contrário, né? Em vez de aquecer, a crioterapia esfria. E aí as células na crioterapia, por exemplo, começam a gerar energia porque estão entrando em um consumo, né? A crioterapia, ela faz com que as células se consomem para gerar energia, as células adiposas. Voltando aqui à massagem redutora, que geralmente é com calor, né, e a drenagem linfática, as duas técnicas, né, podem ser misturadas, e eu imagino que é aí onde existe a confusão entre os nomes. Mas você pensa comigo, já que eu vou trabalhar no tecido adiposo, fazer as vigorosas fricções, né, amassamentos, para poder então diminuir e trabalhar esse tecido adiposo e os líquidos retidos, por que não trabalhar o sistema linfático também, que também retém líquido, por aí vai, né? Então, basta, para unir essas duas técnicas, o profissional precisa abrir os linfonodos, conduzir a linfa e unir as metodologias, né? Tanto suave quanto a fricção forte, né? Digamos assim. Parabéns! Mas é muito importante que você entenda qual é a diferença entre eles, né? Afinal de contas, um tem um objetivo mais terapêutico, de fato, com uma intenção de reduzir então o inchaço, os edemas, e o outro tem uma intenção de reduzir. Embora elas trabalham muito bem juntas, como eu disse anteriormente, é muito legal você saber disso, né? Afinal de contas, como dizia minha mãe, saber não ocupa espaço, né? E eu ainda acrescento, economiza trabalho, né? Porque um serviço mal feito dá trabalho, né? E economiza resultados indesejados também, porque algumas pessoas buscam algum tipo de serviço, não ficam satisfeitas e não entendem o porquê. Por que eu fiz uma drenagem linfática? Por que eu fiz uma massagem redutora, independente da técnica que foi, e não teve efeito, né? Não teve resultado? Saiba que quando elas unem, né? Quando elas trabalham em união, o resultado é bem mais potencializado, até mesmo para redução de medida, tá? Claro que fricções muito fortes não são indicadas, por exemplo, para pessoas que acabaram de passar por uma cirurgia. Então, a drenagem linfática tradicional é mais indicada para pós-operatório, né? Inclusive, tem uma técnica de pós-operatório. E é importante que o profissional que trabalhe com gestante ou que deseja trabalhar com gestante, por exemplo, se capacite, porque existe técnica específica para gestante, não é a mesma técnica, né? Então, se você que está gestante, por exemplo, está com edema, está com inchaço nas pernas, busque aquele profissional que está capacitado, que foi treinado para um atendimento específico para gestante, tá? Para você garantir a sua segurança, a segurança do seu bebê, enfim, né? Porque quando essa técnica é realizada de maneira generalizada, ela pode ter complicações indesejadas. Então, você que está gestante, por exemplo, não pode realizar a massagem redutora, tá? Porque ela tem muita fricção, principalmente na barriga, nos glúteos. Então, o ideal é que você espere, então, né, essa gestação passar, e aí no pós-parto é que você vai buscar essa massagem redutora, né? Porém, você pode buscar a drenagem linfática, como eu disse, com um profissional capacitado para você não correr risco e
Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só me chamar. E beijo no coração. Até a semana que vem. Tchau, tchau.